Então, eu queria hoje dar umas dicas, né, para vocês, que serão coisas que eu vou falar, que eu estou preparando para a Masterclass. E uma das coisas... Oi, Gleice, boa noite. Uma das coisas que são extremamente importantes, que eu considero mais importante, é você saber que situação está o seu processo de inflamação. Então, você se conhecer a ponto de saber se você está ou não no meio de um processo de inflamação. E como é que a gente descobre isso? Primeiro que a pessoa que está com processo de inflamação, automaticamente, ela é uma pessoa que já tem uma temperatura mais elevada, é uma pessoa que sente muito calor, é uma pessoa que fica o tempo todo muito aquecida, sabe? E eu estou falando primeiro isso porque o nosso ponto de partida precisa ser exatamente daquele ponto que mais nos afeta. E a esclerose múltipla, nós já sabemos, é uma doença autoimune, é degenerativa, ela descama, né? Ela desmieliniza os axônios, ela vai lá, faz a desmielinização, e isso esse processo da desmielinização, ou seja, esse momento em que tem uma lesão na bainha de mielina, é o momento que tem um processo inflamatório. Então, durante o período que tem o surto, as pessoas, quando a pessoa, por exemplo, eu estou em surto, eu tenho lesões no sistema nervoso e tal, aquela mancha branca, né? Aquela lesãozinha que você vê pela ressonância, ela é um processo inflamatório. Então, hoje eu achei que eu poderia começar o pontapé inicial, assim como eu vou começar na Masterclass, falando exatamente do processo inflamatório. Porque a inflamação, quanto mais você dá subsídios, dá condições para ela sobreviver, então ela tende a aumentar. Por exemplo, um processo inflamatório em que eu uso calor, em que eu esteja exposto ao calor, em que eu uso alimentos de alto teor termogênico, provavelmente a gente vai aumentar o processo inflamatório. E é isso que nós precisamos entender. Qual é o processo inflamatório que ou o processo inflamatório que você está vivendo agora? Quando eu quero falar de cura diária, eu quero falar da minha cura, que é a autocura, né? Eu preciso entender, poxa, as minhas lesões, elas estão, nesse momento, são lesões que estão crescendo, são lesões que estão em franco desenvolvimento, processo inflamatório ou não? É verdade que nós, na ressonância, você só vê as lesões, você não sabe se está ou não, mas você pode sim saber se tem um processo inflamatório, né? Tem exames que são especializados nisso. O problema é que às vezes eu tenho que fazer um outro exame, que é aquele do líquor, que muitos de vocês, portadores de esclerose, já fizeram. E eu queria dizer o seguinte para você: se você sabe que você tem um processo inflamatório, tudo bem. Se você não sabe, alguns indícios, tem alguns sinais que são muito bons para você saber. Por exemplo, meu intestino. Como está o meu intestino? Na esclerose múltipla, um dos órgãos que a gente mais trabalha, que a gente não o sistema nervoso central. Na esclerose múltipla, eu preciso entender a situação que está o meu intestino. Porque os intestinos, eles são naturalmente passíveis de inflamações. E por que é que o intestino inflama? O intestino, eu diria que seria uma segunda
um segundo corpo dentro da gente. Ele reage a alimentos, ele reage a determinados processos, né? Às vezes você não come muito bem, às vezes a alimentação que você faz industrializada, às vezes aquela questão do alimento em que tem glúten, que tem galactose, lactose, sabe? Cisteína, esses componentes. E aí você pode falar, mas eu nunca tive alergia, eu nunca fui sensível a isso. Na verdade, algumas pessoas nascem muito sensíveis a esses componentes. Mas a outra verdade é que ao longo do tempo, quando eu começo a me expor número maior de vezes a esses elementos, automaticamente eu posso criar um processo inflamatório. Já está provado, né? Está provado que o glúten causa processo inflamatório, que os laticínios também, produtos industrializados, né? Nós comemos muito pouco alimento, nós comemos muito pouca comida, verdura, frutas. Então, muitas vezes nós nos perdemos naquilo que você vai lá e compra já pronto, porque é o ritmo de vida, né, das pessoas. E eu quero chamar a atenção para essa segunda vida que existe dentro de nós, que é a questão do intestino. Então, o processo inflamatório, ele pode começar assim no intestino e, consequentemente, quando você fala em fazer um processo de autocura, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer a situação, saber descrever exatamente que situação está o nosso intestino. Na Masterclass, eu vou ensinar para vocês reconhecer o intestino inflamado ou não. Eu vou ensinar vocês a reconhecer pelas fezes que você elimina, e que às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar olhando fezes. Tem que olhar sim. Você tem que olhar, você tem que saber o que você está eliminando. Então, o processo inflamatório, ele é facílimo de perceber se o seu intestino está ou não um processo inflamatório. E eu vou te ensinar isso na Masterclass. Eu quero ensinar os aspectos das fezes e mostrar... Gleides, deu desbiose, né? Exatamente. E dá mesmo. Se você está num processo inflamatório, tem muitas pessoas que estão, né, em surto, quando você vê o que ela está eliminando das fezes, só pela análise assim, da pessoa te contar, ela conta e você já percebe que a pessoa tem inflamação mesmo, desbiose. Então, eu chamo atenção para essa questão de a gente poder observar, e até chegar à Masterclass, vocês já vão ensaiando, aí já vão treinando, a você saber mais ou menos qual é o período, né, quanto tempo que você demora entre uma eliminação e outra. Você saber o aspecto das fezes é extremamente importante, sabe? Quando você às vezes vai ao médico e que começa a perguntar, quando ele começa a fazer a anamnese, começa a perguntar, como são as evacuações, você elimina quantas vezes por dia, né? Aí tem gente que não é quantas vezes por dia, você tem que perguntar quantas vezes por semana. Tem gente que acha super natural ficar 3, 4, 5 dias. E tem um processo inflamatório ali, e você precisa controlar a questão do seu intestino em relação a isso. Ele precisa ser saudável, precisa eliminar fezes diariamente. Por quê? Porque nós comemos todos os dias. Nós alimentamos todos os dias. Então, se você alimenta todos os dias, você tem que eliminar todos os dias. E aí, em relação a esse processo inflamatório, ele vai... Se você consegue eliminar esse processo, primeiro reconhecer se você está ou não com processo inflamatório. Depois, você vai aprender a reconhecer, né? E perceber se a sua alimentação consegue melhorar isso. Então, a gente tem alimentação rica em fibras
que ela pode sim ajudar. Ela pode. Agora, eu gosto muito da fitoterapia. Foi uma pergunta que fizeram para mim na caixinha e eu deixei para falar aqui, porque eu gostei muito. A pessoa me perguntou se eu vou ensinar fitoterapia. Durante alguns anos, né, eu ensinei terapias integrativas na faculdade, nos cursos em geral, muita gente, muito ex-aluno aí. E assim, eu fiz um roteiro que eu vou, né, na Masterclass, vou trabalhar isso com vocês, de dicas de, por exemplo, chás que você pode tomar e que você pode ter no processo inflamatório, que você pode ajudar bastante a diminuição dele. Por quê? Porque uma coisa é você mudar totalmente a sua alimentação, mas nem sempre você consegue aquela alimentação correta, perfeita. Aí você vai precisar de ajuda. E a ajuda não é você comprar leite de magnésio, não é você comprar laxante, essas coisas, não. Ajuda só para desinflamar o seu intestino. E a gente tem na fitoterapia vários exemplos, várias plantas que podem ajudar bastante. Uma das plantas um dos chás que a gente sempre indica que é chá de infusão, né, porque é das flores, mas é o chá de camomila. Ele é muito bom. Olha, eu trouxe até aqui a listinha para vocês. Ele tem, além da atividade antioxidante, que é fundamental, que nos ajuda a reconstituir células, né? Ele tem também uma ação anti-inflamatória. E é atrás dessa ação anti-inflamatória que eu estou o tempo todo procurando, porque às vezes você come algo, você se alimenta de algo que você não pode controlar, você não sabe se vai provocar ou não um processo inflamatório. Então você tem o uso de alguns chás. Eu trouxe aqui uma dica do chá de camomila e um outro que nós, em outra live, eu com a doutora Rávila, e ela disse muito do chá verde, e ele, além de controlar os níveis, né, de açúcar no sangue, ele também é um excelente antioxidante, é anti-inflamatório. E o chá verde, hoje muito falado por aí, mas talvez não utilizado como deveria, né? Assim como o de camomila. Hoje você acha a camomila, né? Você acha as flores, você acha parte da planta para você fazer o chá. Mas o chá verde, você tem que achar a folha mesmo, não é o saquinho. E outra planta muito boa, anti-inflamatória, é o hortelã. O hortelã, ele tem uma propriedade fantástica. E hortelã, eu diria para vocês, é uma das mais fáceis, é uma das plantas mais fáceis, porque a gente acha com uma riqueza, né, nas feiras, nos mercados, naquela área de verdes, a gente acha com facilidade. O hortelã, além dele ter uma ação antiviral, antihelmíntica é o seguinte, helmintos são vermes, são os vermes que nós conhecemos, os protozoários e etc., que habitam no nosso intestino, né? Quando criança, a gente faz muito exame de fezes. Quando a gente cresce, a gente não faz mais. Parecendo que a gente não precisa tratar ou não precisa controlar. Mas, além dessa ação, o hortelã, ele é antimicrobiano, antitumoral e ele auxilia no processo anti-inflamatório. Gente, isso é fantástico, porque o hortelã você pode plantar em casa também, né? Você pode plantar, você pode ter plantinhas, pode ter isso assim à sua disposição, porque não é algo assim difícil de encontrar. Então, nesse caso do anti-inflamatório, essas 3 dicas que eu dei de chás, você deveria utilizar pelo menos um deles por dia, né?
Às vezes a gente enjoa, né, gente? Você toma um chá somente, aí você vai e enjoa. Mas se você enjoa, então vai variando. Hoje de hortelã, amanhã chá verde, depois camomila. Agora, qual que é o grande segredo desses chás? O grande segredo é o seguinte, é você colocar 2 colheres, né? Seja lá da camomila, ou do chá verde, ou de hortelã, em água quente. E você deixar a infusão. Porque se a gente ferver isso, se você ferver, né? Que é um hábito que às vezes as pessoas têm, no caso são só folhas, então se você ferve, você perde propriedades riquíssimas, e aí seria muito chato você achar que está promovendo, né, o processo anti-inflamatório, né? Então, essa é uma dica de hoje e eu quero informar. Também fizeram uma pergunta para mim na caixinha que eu deixei para falar aqui. Eu gostei muito. A pessoa leu sobre uma planta que existe só no Nordeste brasileiro. Na verdade, deve existir aqui, né? Deve existir aqui. Mas é uma planta que ela sempre teve propriedade anticancerígena, e durante as pesquisas, os pesquisadores começaram a perceber que para ela ser tão boa e para ela ser hoje é uma planta que já se estuda a possibilidade de inserir elementos dela, né, na medicação, na quimioterapia para a eliminação do câncer. Durante essas pesquisas, isso foi no ano passado, os pesquisadores descobriram o quê? Descobriram que ela tem um processo, ela elimina um processo de inflamação, que ela é muito boa. E eu estou demorando para falar o nome dela, porque ela é chamada por aí de Avelós. A Avelós é a grande promessa anti-inflamatória, e já existem estudos de que ela consegue inibir a inflamação e, inclusive, ela tem uma forte interferência na esclerose múltipla. Inclusive, tem estudos, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar. É uma planta que ela na África tem muito, e no Nordeste brasileiro. Claro, gente, você olhar a foto dela, a Avelós, você vai ver que já viu essa planta em algum lugar. Mas qual que é o segredo do Avelós? O segredo é que você não pode lá pegar a planta como a gente pega as demais e fazer chazinho. Por quê? Ela tem um látex. Ela é aquela planta leitosa que você tira, sabe? Aquele leite, ele queima, ele provoca queimadura na pele. E, inclusive, ela foi usada durante muito tempo, sabe para quê? Para queimar verrugas. Olha o tanto que ela é forte. Você coloca o látex, né, no local, na verruga, e ela queima a verruga. E o que é muito interessante é que a Avelós, ela já tem extrato, já tem cápsulas, já tem extrato. Então, a gente orienta o seguinte: jamais use sem um acompanhamento, né? Jamais use de você mesmo, ir lá pegar a planta e começar a usar. E a dosagem, ela é decisiva. Por quê? Tamanha a importância dessa planta, é tamanha a toxicidade que ela provoca. Vocês acreditam? Ela é altamente tóxica. Então, para tomar, precisa de ter alguns cuidados. Bom, a Anvisa já liberou, né? Tirar um dos componentes da planta e usar para medicação anticancerígena, mas ainda tem estudos, tem alguns lugares falando que os estudos estão se desenvolvendo, mas já tem resposta da ação da medicação
dessa planta na esclerose múltipla. E assim, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, porque esse componente do Aveloz é o Elfol. Elfol que tem, ele inibe, eu vou explicar para vocês o que ele faz. Ele inibe os linfócitos, aquelas células, né, nossas, que agridem a célula do corpo. Então, o Elfol, ele tem uma característica, ele inibe os linfócitos agressores da bainha de mielina. Não é lindo isso? Uma planta comum do Nordeste brasileiro. E então, se você procurar, e quando vocês estiverem comigo, eu vou ensinar vocês como usar na Masterclass. Eu vou orientar vocês como usar. A gente já compra extratos, tá? Você compra, eu acho a forma mais fácil de achar a internet. Então, você vai lá, solicita, tem cápsulas e tem o extrato. O extrato, você tem uma gota, dilui numa quantidade de água e ingere todos os dias. Já tem muitos estudos sobre isso, da Aveloz. Então, assim, a fitoterapia, ela é fantástica na medicina integrativa. Eu gosto muito disso, porque é das plantas que a gente tira a medicação. Então, por que a gente não vai utilizar as plantas também, ou estudar mais essas plantas, né? E uma outra na fitoterapia, que é o canabidiol, que nós já falamos aqui também, nós vamos citar e falar sobre, porque ela não inibe surto, ela não evita que a pessoa tenha outras lesões, mas ela é um importante aliado no tratamento a partir do momento que ela alivia dores, ela diminui aquela sensação da fadiga, ela diminui consideravelmente os espasmos. Então, tudo isso vale muito, gente. E eu estou chamando vocês para, inclusive, compartilhar com outras pessoas o que vai ser a Masterclass. Eu estou preparando algo muito bom e gostaria que, conhecendo outras pessoas, você compartilha, porque da mesma forma que eu quero dar o meu melhor para vocês, eu vou pedir para vocês dar o melhor, chamando pessoas, convidando para estar na Masterclass, tá? Todos os dias, à noite, nesse horário, às 21 horas, eu vou entrar e falar um pouquinho do que vai ter na Masterclass. Então, hoje eu decidi falar um pouco de inflamação, de corpo quente, de processo inflamatório, e aí eu escolhi duas coisas para dizer. Quem chegou depois, eu falei da questão do calor, né, do seu corpo estar em locais muito quentes, então influencia sim você tomar banhos quentes, sabe, aquele banho com toda aquela fumaça, você está às vezes numa piscina, numa sauna. A sauna, aliás, a sauna é um lugar que nós nunca podemos entrar, viu, gente? A sauna é o fim. Então, por favor, não entre em sauna. E se for banheira, bacana, mas coloca a temperatura, água mais fria. E eu quero dizer assim, processo inflamatório, ele avança sim. Ele avança com você expondo o seu corpo ao calor, com você comendo alimentos termogênicos, tem uma onda de termogênico para queimar peso e não sei o que, de repente a gente se surpreende e descobre uma série de coisas. E além disso que eu estou falando para vocês, eu também falei um pouco da questão do intestino. Na Masterclass, eu vou ensinar vocês a reconhecerem se você está ou não com o seu intestino em processo inflamatório. E nós vamos orientar você para resolver esse problema, tá? Tem jeito de interferir? Tem. Não é só tirando alimentos, é também tirando alimentos. Porque o alimento, gente, ele não cura, mas o alimento, ele faz com que você não adoeça. E esse é o processo primeiro, no processo de autocura da esclerose múltipla. E também tem uma outra coisa que eu disse, fechando, né? Estou aqui resumindo para vocês. Tem uma outra coisa que eu disse
que a fitoterapia é um importante componente. Aí eu dei as dicas para vocês aqui agora, do chá de camomila, da camomila, né? Do chá verde, do hortelã muito fácil de achar, barato, né? Bem em conta, você pode inclusive plantar em casa. São chás com potencial muito grande, além de antioxidantes, anti-inflamatórios. E a minha dica de hoje para você dos chás, e aproveitei para trazer um informe da planta Aveloz, que é uma planta que promete muito para nós. Nós temos esperanças, né, de que se descubra uma forma, um processo de curar ou de impedir que a esclerose avance. Então são dicas, as dicas de hoje, do sábado à noite. Amanhã eu volto, viu? Amanhã tem mais. Eu estou fazendo um aquecimento com vocês para a Masterclass. E aí eu volto amanhã e vou falar de um outro assunto, mas a gente sempre vai voltar nesse processo anti-inflamatório. Sabe por quê? Porque se a gente não impedir as inflamações do nosso corpo, nós não vamos ter processo de cura, tá? Então, não percam. E todo dia eu faço um aquecimento e eu volto amanhã às 21 horas. Um beijo grande para vocês. Tchau!